Boa noite. Hoje, na matéria de Sistemas Elétricos de Potência 1, iremos falar um pouco sobre proteção de sistemas de distribuição e de barramento. Os tópicos abordados nesse trabalho serão introdução, objetivo, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas. Bom, para introduzir um pouco o assunto, a proteção de sistemas elétricos de potência é um dos pilares fundamentais para garantir a operação segura e confiável das redes elétricas. À medida que o sistema elétrico cresce em complexidade, a necessidade de proteção eficiente torna-se ainda mais crítica para evitar danos a equipamentos, interrupções no fornecimento de energia e riscos à segurança pública. A proteção de sistema de distribuição e de barramento envolve a utilização de dispositivos que detectam e isolam falhas rapidamente, evitando que eventos localizados se transformem em apagões de grande escala. Os sistemas de distribuição são responsáveis por fornecer eletricidade dos centros de distribuição até os consumidores finais, enquanto os de barramento são elementos centrais nas subestações, conectando várias fontes e cargas. Portanto, a proteção eficaz desses dois componentes é essencial para a integridade do sistema elétrico como um todo. O objetivo desse trabalho é descrever as diferentes metodologias e tecnologias de proteção aplicadas ao sistema de distribuição e barramento, destacando as funções dos dispositivos de proteção e os princípios por trás de sua operação. Pretende-se detalhar os mecanismos de proteção com chaves fusíveis, disjuntores e religadores, além de discutir a proteção diferencial de barramento. O nosso primeiro tópico abordado é sobre proteção de sistema de distribuição, no qual esses sistemas de distribuição de energia elétrica são constituídos por alimentadores que suprem cargas de áreas urbanas ou rurais. Dado seu papel crucial, é vital que esses sistemas sejam protegidos contra falhas como curtos-circuitos e sobrecargas, que podem causar danos aos equipamentos e interrupções no fornecimento. A proteção de sistemas de distribuição envolve o uso de dispositivos como disjuntores, chaves fusíveis e religadores, que atuam rapidamente para isolar a área defeituosa e evitar maiores prejuízos. Essa proteção envolve a aplicação de dispositivos que monitoram as correntes e tensões, identificando condições anômalas e agindo de forma rápida para interromper a falha. Os principais dispositivos utilizados são as chaves fusíveis, amplamente empregadas em rede de distribuição aérea de média tensão. Disjuntores, utilizados em pontos críticos da rede, principalmente em subestação. Religadores automáticos, que atuam em redes que estão sujeitas a falhas temporárias. Além desses dispositivos, outros recursos como relés de proteção também são usados para tomar decisões baseadas em parâmetros específicos do sistema. No segundo tópico abordado, as chaves fusíveis são amplamente utilizadas em redes de distribuição de média tensão. Elas consistem em dispositivos simples e de baixo custo que oferecem proteção contra sobrecorrentes e curtos-circuitos. O princípio de operação é baseado na fusão de um elemento condutor quando a corrente excede um valor predeterminado, interrompendo assim o circuito. As chaves fusíveis têm a vantagem de serem altamente confiáveis e de baixa manutenção. Por conta da atuação, é necessário substituí-la ou fusível, o que pode levar às interrupções no fornecimento de energia por um período mais longo. Elas são comumente usadas em pontos de rede onde a substituição do fusível pode ser realizada rapidamente, minimizando o impacto ao consumidor final. Os elos fusíveis são fabricados e utilizados em função das suas características, tempo vezes corrente, o que permite que sejam codificados nas seguintes classificações. A da tipo H, denominados fusíveis de alto surto, apresentam um tempo de atuação lento e são utilizados somente na proteção de transformadores de distribuição. A característica de atuação lenta é necessária para que não operem durante a energização no transformador devido à corrente de surto ou corrente de enrush. Tipo K apresenta um tempo de atuação rápido, sendo utilizado normalmente na proteção de ramais de alimentadores de distribuição ou mesmo instalado
ao longo desses alimentadores, porém na sua trajetória final. Tipo T apresenta um tempo de atuação lento, tem relação de rapidez variando entre 10 para elos fusíveis de corrente nominal de 6 e de 13, para elos fusíveis de corrente nominal de 200. O terceiro tópico abordado é proteção com disjuntores, no qual são dispositivos de proteção que, ao contrário das chaves fusíveis, podem ser religados automaticamente ou manualmente após o evento de falha. Eles são projetados para operar em condições de sobrecorrente e curtos-circuitos, interrompendo o circuito para quando a corrente excede os valores nominais. A operação dos disjuntores pode ser automática ou controlada remotamente, o que proporciona maior flexibilidade na manutenção da rede. Os disjuntores são preferidos em subestações e redes de alta e média tensão, onde o tempo de interrupção pode ser minimizado, e também oferecem a possibilidade de detectar falhas de maneira mais precisa, permitindo o isolamento seletivo de falhas sem causar desligamento de grandes áreas da rede. O quarto tópico é proteção com religadores, no qual são equipamentos automáticos de interrupção da corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operações de abertura e fechamento de um circuito. Durante a ocorrência de um defeito, eles têm a ampla ampliação em circuitos de distribuição em redes aéreas das concessionárias de energia elétrica por permitir eliminar os defeitos transitórios e reduzir alguns índices de qualidade de energia. Esses equipamentos não devem ser aplicados em redes de distribuição subterrâneas, em instalações industriais ou comerciais, nas quais os defeitos quase sempre são de natureza permanente, ao contrário das redes aéreas urbanas e rurais. Os religadores podem ser classificados quanto ao tipo de instalação: religadores de subestação e religadores de rede de distribuição. O quinto tópico abordado é sobre proteção de barramento, no qual as falhas são pouco frequentes e, estatisticamente, não ultrapassam 10% das falhas no sistema de potência, compreendendo os sistemas de geração, transmissão e subestação. O sistema de transmissão é o que apresenta maior número de defeitos, sendo apontados pela literatura por cerca de 60% de falha. Considerando a estatística somente de falha dos barramentos, a maior participação ocorre nos fenômenos de flashover, seguido de falha dos disjuntores e falha na isolação dos switchgear. A primeira proteção de barramento pode ser realizada por meio de relés de distância de proteção dos alimentadores conectados no próprio barramento, utilizando a quarta zona, ou zona de retaguarda. Tem como principal desvantagem ser uma proteção lenta para as necessidades da integridade dos equipamentos ligados a esse barramento. A figura 3 mostra uma proteção diferencial simples em que, para uma falta externa, a barra ou transformador de corrente DC4 pode saturar devido à elevada corrente que circula por ele, corrente plena de defeito, enquanto em cada transformador de corrente somente flui a corrente de contribuição de cada fonte geradora, se comportando como fontes de corrente ideais. Já no sexto tópico abordado é sobre proteção diferencial de barramento, no qual é uma das formas mais eficazes de proteger esse componente crítico em uma subestação. O princípio básico é que a soma das correntes que entram no barramento deve ser igual à soma das correntes que saem. Se houver um desequilíbrio, significa que parte da corrente está sendo desviada por uma falha. Esse tipo de proteção é altamente sensível e rápido, sendo capaz de detectar e isolar falhas internas ao barramento com extrema precisão. A velocidade de operação é um fator crucial, pois falhas em barramentos podem causar curtos-circuitos severos, colocando em risco a estabilidade da rede elétrica. Então, podemos concluir que a proteção de sistema de distribuição e de barramento é um elemento-chave para garantir a confiabilidade e segurança nas redes elétricas. Dispositivos como chaves fusíveis, disjuntores e religadores desempenham papéis distintos na proteção de redes de distribuição, enquanto a proteção diferencial de barramento é essencial para a segurança das subestações. Cada tecnologia apresenta vantagens e desvantagens, sendo aplicadas de acordo com as necessidades específicas da rede.
O desenvolvimento de sistemas de proteção cada vez mais avançados é fundamental para lidar com a crescente demanda por energia e a complexidade das redes elétricas modernas. O uso eficiente desses sistemas de proteção contribui significativamente para a estabilidade e continuidade do fornecimento de energia elétrica, prevenindo falhas catastróficas e minimizando os tempos de interrupção. E essas são as referências bibliográficas usadas para desenvolver esse seminário.